Eu imagino que o Lula e o Alckmin estejam rindo à toa a esse momento, mais ou menos nessa hora aqui. Lembram aquele rapaz que era o panfletinho do mercado, o Vinícius Torres? E a Folha de São Paulo? Vinícius Torres Freire, aquele da Folha de São Paulo que a gente dizia que ele era panfletário do mercado financeiro, lembram? Governo Lula vai gastar demais. Não pode. O PIB não vai crescer. Se gastar muito, aí vai ter que pedir dinheiro emprestado. Portanto, a dívida vai crescer. A dívida crescendo, aumenta os juros, tudo vai por água abaixo. Esse governo vai acabar com a gente. Ai, lembram? Agora veja o artigo de hoje. Veja, o artigo de hoje é fantástico. É fantástico. O título é fantástico. O artigo inteiro é show de bola. Dá uma olhada. Economia tem melhor triênio desde 2013. E mal sabemos o motivo da melhora. Eles não... Não, eu vou ler. Eu preciso ler para vocês. O crescimento da economia em um trimestre não era tão rápido desde 2013. Quem der uma olhada na tabela do IBGE pode dizer que o ritmo era mais rápido no segundo semestre de 2020, mas é ilusão de ótica, a economia apenas se recuperava da Covid. É possível que o PIB cresça tanto quanto em 2013, 3%. Se for assim, o país terá tido o melhor triênio desde a grande recessão. Nada disso estava nos prognósticos dos economistas. Os economistas, agora não é mais ele. O crescimento do segundo trimestre desde 2000, dos economistas, os economistas, né? Desde o segundo trimestre de 2024 foi muito maior do que o previsto. O crescimento de 2022, 2023 foi escandaloso maior do que o previsto. Mas, por causa da desordem da pandemia, é possível dar um desconto, né? E ver que agora realmente está crescendo. E daí? O IBGE não faz as contas do PIB para avaliarmos o reality show das previsões dos economistas. No entanto, 3 ou 4 anos de prognósticos tão errados sugerem que entendemos mal o que se passa na atividade econômica. Entendemos mal o que se passa na atividade econômica. Se o entendimento dos economistas, agora não é mais dele, se o entendimento é precário, os diagnósticos de problemas também devem estar mais imprecisos. Olha, antes de prosseguir, diga-se que não está acontecendo um milagre, mas o fim de uma depressão. Além do mais, em teoria, há indícios de que esses anos melhores de crescimento teriam limites. Taxa de investimento, né? Fatura dos recursos do PIB, da renda nacional destinada à construção de moradias, infraestrutura, patati patatá. Isto é, aumento da capacidade da economia de produzir mais bens e serviços. Ele está admitindo, mas já está falando que isso vai ter que ter um limite. Só que tem o seguinte, né? A taxa de desemprego caiu, o salário médio cresceu e está crescendo em ritmo impressionante, descontada a pequena inflação. Aí ele já vem, né?
há indício de que a alta de salários pode bater aí na inflação. Quais as mudanças mais recentes na economia? O petróleo, avanço maior ainda do que o agro, reformas microeconômicas, as medidas de produtividade média. O que foi? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Francamente, sabe-se lá o que aconteceu. Gente, o cara não quer admitir. O cara não sabemos o que aconteceu. Tem uma frase aqui fantástica, tem uma frase aqui no meio disso tudo, né? Que é fantástica. Ele fala assim, ó, o que há, né? Esses entrames aí no meio da economia que nós não vimos. Gente, o que esses caras não viram é que houve uma eleição de um novo governo. Um governo que simplesmente, gente, fez isto daqui de incentivo para o consumo das famílias. Isso daqui, ó, vou até diminuir, fez isso daqui, ó. Perto de quê? Perto disto daqui, ó, nada. O Brasil é um país tão poderoso, gente, de um povo que produz de tal maneira, de um país que tem tudo, que quando você faz um incentivo pequenininho para o consumo das famílias, tudo começa a funcionar. Bastou o governo Lula-Alckmin fazer esse incentivo. Foi um pequeno incentivo para a indústria, foi mais um pequeno incentivo para o agro, foi mais lembra do petróleo? Foi mais abrasileirar o preço do petróleo. E o salário mínimo. E tem mais uma coisa que o Lula quer fazer. E ele disse que ele vai fazer mesmo com este Congresso conservador, que é fazer a isenção do salário mínimo para a faixa de 5 mil para baixo. De quem ganha 5 mil para baixo. Então, meu amigo, eu vou explicar para o Vinícius o que aconteceu. O que aconteceu, Vinícius, é que em 1 ano e meio de governo, mexendo ali, mexendo aqui, né? Mesmo com o arcabouço fiscal segurando, mesmo com o Haddad cedendo para o mercado para segurar o país com o arcabouço fiscal, bastou um pouquinho de incentivo ao consumo das famílias e um pouquinho de rigor na taxação de impostos para evitar a saída. Pouquinho, que eu digo é pouquinho mesmo. E o país já começa a dar sinais de um PIB maior, de uma economia melhor. Gente, atentem para duas falas, uma do Lula e outra do Marçal. O Lula disse: eu vou ensinar ao Bolsonaro que quem tem o governo na mão não perde eleição. E o Marçal disse: em 2026 ninguém ganha do Lula, porque ele tem a máquina na mão. Então, o Marçal diz, ele tem a máquina na mão. Ué, ele vai fazer corrupção com a máquina para ganhar a eleição? Isso o Bolsonaro fez e perdeu. Tem que atentar para o que o Lula falou, que vai no sentido do Marçal. Qual? Ter no governo, perder a eleição é ser burro. Porque não é preciso fazer aquela corrupção lascada e aquelas medidas de última hora que o Bolsonaro fez, nem pagar para a polícia rodoviária e proibir o cara de votar. É simplesmente, gente,
fazer o que o professor Dalbor está falando para fazer há mais de 30 anos. Tem que carregar recursos para o gasto das famílias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E claro, né? Tem que controlar o fisco para haver menos evasão. Veja, isso tudo está acontecendo e deixando o menino do mercado atarantado, dizendo que os economistas erraram. Erraram por quê? Porque a perspectiva deles, na perspectiva deles, tudo que se fez é errado. E deu certo por quê? Porque não é na perspectiva deles que funciona. A perspectiva deles é a contenção, é fechar o país, é não gastar, é deixar as divisas ir embora, é a perspectiva, lembra o José Serra? Eu vou ganhar e vou fechar o país para balanço. Quando a população escutou isso, o que a população fez? Votou na Dilma. Essa história de fechar para balanço, gente, é a ideia dos neoliberais. Para eles não importa o mercado, porque eles substituíram a palavra mercado pela palavra os mercados. E os mercados significam o quê? O mercado financeiro. Eles não querem mais saber de produzir. Este país é um país, aliás, o mundo, é um mundo que optou por vender o último carro lá 30 anos atrás. Faz já quase 30 anos, gente, que foi vendido o último carro com lucro das grandes companhias. Por quê? Porque já faz quase 30 anos, gente, que o lucro das companhias de automóvel não vem do carro vendido, mas vem do financiamento do carro vendido ou do carro entregue. Então, todas as companhias se tornaram um mercado de papéis. Todo mundo quer fazer com que o capital cresça em cima do chamado capital fictício, o capital de juros. E quando o Lula entrou, sabendo perfeitamente disso, começou, vamos voltar com o Bolsa Família com cuidado, né? Com cuidado dele. Vamos aumentar o salário mínimo, com cuidado. Vamos dar uma olhada no fisco, com cuidado. Vamos fazer uma programação para a indústria e para o agro, com cuidado. Resultado? Pimba! Já começa a dar resultado. Então, meu amigo, o que sobra para a direita? Se os próprios economistas da direita, se os próprios moleques de recado do mercado, por que ele não diz agora, não? Não é que a gente não sabe o que está acontecendo, é que na nossa perspectiva, na perspectiva neoliberal, não era para funcionar. Mas na perspectiva desenvolvimentista era para funcionar e está funcionando. Então vamos pensar no outro paradigma, vamos tentar sair desse nosso paradigma. Não, eles preferem dizer que eles não sabem onde erraram. O cara não é capaz, gente. Não é capaz de abrir um outro livro, não é capaz de sair da cartilha, mesmo quando ele erra e mesmo quando ele admite que ele errou, ele não é capaz de sair da cartilha. Vocês já imaginaram o dogmatismo da cabeça de um energúmeno deste? Porque o cara, quando ele nega a realidade, ele olha as estatísticas, não está nada melhorando, a economia está indo pro deleléu. Não, quando o cara começa assim, você não dá atenção, é bolsonarista burro. Mas quando o cara vê as estatísticas, vê que está melhorando tudo, e ele poderia, né, pensar, se não é a questão da ótica pela qual ele olhava. A ótica de fechar o país, ele olhava para a economia do Lula que ia dar incentivo, ele falou, não, isso vai causar inflação, isso tem limites,
Ele ainda está dizendo isso, mas o que ele não entende é o crescimento do PIB, o baixo desemprego. Ele não consegue entender. Ele não consegue entender simplesmente porque ele não consegue ir até a biblioteca e tirar um livro do Paul Singer, ou do Dalbor, ou simplesmente pegar aqui e ver o que é o capitalismo financeirizado pelo Ilan Lapida. Hã? Eu não tô aqui, gente, para fechar os olhos para aquilo que não foi feito. A questão do desmatamento, a questão da educação, a questão da saúde. O Brasil tem N problemas, mas a tacada de um mínimo de volta de uma perspectiva que não a neoliberal fez efeito, e as estatísticas estão aí. Nós nunca tivemos um PIB tão alto desde 2013. Nós nunca tivemos um desemprego tão baixo desde 2013. O que está acontecendo? Está acontecendo que houve governo. Só isso. Governo progressista? Não. Um governo que simplesmente pôs, digamos assim, pôs um dique no neoliberalismo, um pequeno dique para segurar as águas do neoliberalismo. Não é 0,1% do que o Haddad, o Lula, eu e todas as outras pessoas de esquerda gostariam, mas já fez efeito. O país estava tão sofrido, gente. O país estava tão sofrido de Temer, Bolsonaro, toda essa porcaria que aconteceu, que bastou uma mínima olhada por fora deste paradigma neoliberal e as coisas já deram um sinal de vida. Veja só, não ia falir a Petrobras? Ah, a Petrobras vai falir. Ah, o Lula quer comandar a Petrobras. Tá aí, ó. Petróleo novamente puxou o desenvolvimento, mais que o agro. E os incentivos à indústria? Não pode, o Alckmin é um maluco, incentivar a indústria, tá aí, ó. Vendeu mais carro esse ano. E isto, gente, sem a reforma tributária. Que a parte da reforma tributária que passou é a parte de organização da reforma tributária. A segunda parte, que é a parte de fazer com que o rico pague mais e o pobre pague menos, ou através da alíquota, ou através de imposto direto, seja qual for, a opção ainda não foi feita, esta parte ainda nem passou no Congresso. Bom, gente. Bom. Agora, vocês vão reparar uma coisa. Sobra pouco para a direita na campanha eleitoral. Então, por onde ela vai? Ela vai para a pauta moral. Ela vai tentar recuperar a pauta moral. Então, eles vão começar com o comunismo, porque o comunismo virou um tema moral, porque ninguém sabe o que é o mal. Então, virou um tema moral. Como comunismo, aborto, corrupção, toda aquela segurança, tem bandido pulando dentro das casas, toda aquela parafernália que a direita faz quando ela não consegue enfrentar o tema da economia. A economia melhora, eles não conseguem enfrentar, aí eles vão para os subtemas. Só que, meu amigo, o problema está ali no tete a tete. No tete a tete. Agora não dá mais para tentar vir com pauta moral para encobrir a pauta econômica na qual a direita está perdendo. Porque pauta moral, meu amigo, é uma questão de Congresso e de sociedade, não é uma questão do governo executivo. O que Lula tem a ver
com aborto ou não aborto. Entendeu? Então vem o Marçal aqui dizendo, ó, tô falando que eu sou ladrão. Foi um erro de juventude. Ladrão é o Lula, ele roubou muito mais. Então o cara começa com essas bobagens. Me perdoa que eu sou um ladrãozinho. O outro é que é ladrão. Só que tá aí. Tá aí, ó. E não tem medida populista nenhuma. Tem nenhuma medida populista, aumento do salário mínimo fora de hora, nada, apenas há governo. Apenas há uma Tebet trabalhando, há uma Haddad trabalhando, há um Alckmin trabalhando, há um Lula trabalhando. Apenas o cotidiano. Reconstrução do país. Apenas isso, gente. Apenas isso. A direita tem que, sim, esses tipos de jornalista, que foram os caras que falaram que ia dar tudo errado, agora eles dizem que eles não sabem por que deu certo. Esse tipo de jornalista é que a gente tem que bater. Não né? Porque esse tipo de jornalista tem que reconhecer que ele tem que mudar a leitura dele. Que ele tem que abrir a cabeça dele para... Por que ele não lê a Mazzucato? Hã? Por que a gente mandou aqui ler a Mazzucato 20 mil vezes e o cara não quer ler? Por quê? Porque lá na Mazzucato mostra, nos últimos, acho que é o penúltimo capítulo, como que todas as big techs do mundo todo foram criadas com dinheiro público. A burguesia não sabe administrar o capitalismo. Ela tem que entregar na mão da esquerda ou de parte da burguesia que ainda acha que vale a pena fazer política, como o caso do Alckmin. Porque esse pessoal do antissistema, nada vale a pena, que tem como boca de trombone a Cuca Pondé, esse tipo de gente, a gente já devia ter encostado. A gente já devia ter dito para eles, chega, vão procurar seus bofes. Daqui a pouco a gente volta.